Olá, Elisa Andrioli, 101, 102, 103, meus queridos regidos da 104, primeiros anos, tudo bem? Tudo certinho? Acompanharam a minha live com o Márcio na última semana? Vou confessar para vocês que a gente estava tremendo, ansioso, foi a nossa estreia. Espero que vocês tenham gostado. Quem não puder ter olhado naquele dia ao vivo, tá gravado lá na parte do Elisa Andrioli, tá? Vale a pena dar uma olhada sobre matrizes energéticas. O assunto hoje é climas do mundo e os biomas, a influência dos climas nos biomas. E eu preparei uns slides bem legais para vocês. Espero que o assunto fique bem claro, que vocês consigam responder os exercícios que vêm na sequência da nossa aula. E para quem quiser acompanhar, dá uma olhadinha lá na apostila. Olha o nosso primeiro slide aqui, ó, já dá a orientação para vocês aonde encontrar certinho. Deixa eu botar aqui. Colocar aqui em tela grande. Ó, a nossa aula é sobre o módulo 5, sobre os tipos climáticos. O título na apostila tá como Climas do Mundo e Biomas. Começa na página 416 e vai até 444. Essa aula vai estar disponível, então, no dia 27 e no dia 28. É a aula do dia 27 e 28, depende da turma que você faz parte. Combinado? E para começar, vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu na última aula, sobre o que é clima. Clima são os tipos atmosféricos que mais se repetem em um lugar. Para que a gente possa definir, a gente estuda durante 30 anos uma região e vê quais são os tipos de umidade, de temperatura que mais se repetem e definem como clima. Tá? Então, precisa de 30 anos de estudo. E os fatores que influenciam no tipo climático da minha região, do meu estado, do meu país, qual é a latitude que eu estou, altitude, correntes marítimas, massa de ar, maritimidade e continentalidade. Estão lembrados? Dependendo da latitude que você está, próximo ao polo, próximo ali do Equador, você recebe mais ou menos insolação e isso interfere no clima. Quanto mais alto, mais frio. É o fator altitude. Lembra que a primeira camada da atmosfera é a troposfera, e quanto mais alto você está, mais baixa a temperatura. Temos um outro fator, correntes marítimas. As correntes marítimas são volumes de água com temperaturas específicas que por onde essa corrente vai passando, ela vai deixando o ar que está sobre ela mais quente, mais frio. Se for mais quente, vai provocar mais umidade, mais chuvas. Um outro fator importante, massa de ar, está no ladinho na tela. E aqui nós temos as massas de ar que mais influenciam o Brasil. Dá uma olhadinha ali, ó. Então, massa de ar é um volume de ar com características semelhantes de temperatura, de umidade, por onde vai passando, vai deixando sua marca, combinado? Nós temos um outro fator, na verdade o nome aqui é composto, mas o fator é maritimidade e continentalidade. Quanto mais próximo do mar, mais umidade. Além disso, o mar e o continente, a terra, eles têm características diferentes de forma de aquecer e resfriar. A água aquece mais rápido, resfria mais rápido, estão lembrados da última aula? Com isso, quem mora próximo do mar acaba observando que a temperatura no final do dia, no anoitecer, ela vai caindo aos pouquinhos. Você não tem uma queda de temperatura brusca, né? Você não tem grandes diferenças de temperaturas, tanto no dia quanto durante o ano. Combinado? Então, é uma influência da maritimidade e da continentalidade. A aula de hoje mesmo é sobre tipos de climas do mundo e os biomas, lá na página 416. E a gente começa mostrando um slide aqui sobre as zonas térmicas. Foram definidas áreas no nosso planeta de acordo com o calor que ela recebe e foram dados nomes especiais. A região central do nosso planeta, entre os trópicos, é chamada de zona tropical ou zona intertropical, essa parte vermelha que estou mostrando na tela. As partes laranjas, que estão nas médias latitudes, são chamadas de zonas temperadas, temperada norte e temperada sul. E a parte mais próxima ali, a região polar, zona polar ou glacial ártica, a que está no norte, ou zona polar ou glacial antártica, a que está no sul. Isso interfere bastante no nosso clima, tá, pessoal? Aqui nós temos, ó, os nossos climas. Quem quiser acompanhar, tem um mapinha semelhante a esse lá na página 418. Se vocês observarem no cantinho do slide, tem ali a página da apostila. Me preocupei com isso para que vocês consigam acompanhar com tranquilidade, tá? Então, lá na página 418, tem um mapa com a distribuição climática do nosso planeta.
certo, pessoas? E a gente vai começar só falando sobre cada um desses climas que aparecem aqui na legenda do nosso mapa. A primeira região ali, ó, a área, a zona polar. Na zona polar nós temos dois climas, o clima polar e o subpolar. Lembrando que o clima subpolar pode ser chamado de clima frio também, tá? Então, a radiação é cada vez menor, menos intensa, quando você vai se aproximando dos polos e a temperatura vai tender a cair, né? Ela vai cair. O clima mais frio do nosso planeta é o clima polar, é o que está lá nas baixas latitudes, nas regiões bem geladas. Ele é um clima seco, ele é um clima muito frio. Como o ar frio é muito pesado, pesa bastante, pressiona bastante, é uma região de altas pressões, tá? E tem uma curiosidade, nessa região aí, dependendo da época do ano, você tem mais iluminação solar e menos iluminação. Lá na página 418 e 19, explica inclusive que no verão tem alguns dias de 24 horas de sol, que o sol não se põe. Assim como no inverno tem alguns dias, 24 horas de escuridão. São dias seguidos de noite, sem ver a luz do dia, sem ver o sol, certo? Isso acontece no clima polar. Ainda temos o clima subpolar, também chamado de clima frio. Esse já fica numa latitude um pouquinho mais alta, entre os 50 e 70 graus de latitude, tá? Ele é muito semelhante ao clima polar, porém ele é um pouquinho menos frio e tem um pouquinho mais de chuva. Ó, vamos passar para uma outra região. Só para lembrar vocês, de acordo com essas características aqui do clima polar e subpolar, isso acaba interferindo na fauna, na flora. A gente vai ver mais para o final quando falar dos biomas, tá? Aqui nós temos o clima temperado, as latitudes um pouco mais altas, né? Entre 25 e 50 graus de latitudes, né? Uma região um pouco mais alta de latitude, né? Apanha mais sol, acaba tendo os climas chamados mesotérmicos, de média temperatura, né? Então, são eles o clima temperado, o clima mediterrâneo, desculpa, e o clima bem conhecido pela gente, o subtropical. É o que acontece aqui em Santa Catarina. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, nós estamos no clima subtropical. Vamos falar primeiro do clima temperado. O clima temperado, ele se caracteriza por ter 4 estações bem definidas, por verões quentes e invernos frios. Ele é muito comum em Bruxelas, na região da Europa, por exemplo. Aqui nós temos 2 exemplos, ó, a capital da Bélgica, Bruxelas, e da Rússia, Moscou. Esses 2 lugares, eles ficam no clima temperado, que é um clima comum na região europeia, só que ele tem uma diferença, por isso que, inclusive, na apostila de vocês, traz também 2 climogramas, que são esses gráficos que aparecem ali, ó, que mostram o quanto que choveu, que são as colunas azuis, e a linhazinha vermelha é a temperatura. E na página 420 mostra exatamente esses 2 climogramas de Bruxelas e Moscou, que fala assim, ó, apesar deles estarem num clima temperado, vocês podem observar que, olha só como o clima, ele acaba sofrendo influência de uma variedade de fatores. A diferença do clima temperado de Bruxelas e do clima temperado de Moscou é a região mais próxima ou mais distante do mar. Tá? Então, acaba tendo um pouquinho mais de chuva na região ali. Olha só aqui o íconezinho aqui, eu trouxe até tem um mapinha. Bruxelas, Bélgica, mais próximo do oceano, acaba tendo mais chuva. E aí, Moscou, um pouquinho mais longe, sofre um pouquinho mais efeito da continentalidade, menos chuva, certo? O outro clima, que fica também nas médias latitudes, tanto o temperado, mediterrâneo, subtropical, são climas de médias latitudes, tá? E aí nós temos aqui o clima mediterrâneo. Na sua maioria, ele é encontrado banhado pelo mar Mediterrâneo, mas encontra-se também em outros lugares, como na região do Chile, um pedacinho da África, lá no sul da África, um pedacinho da Austrália, na região sudeste da Austrália, e também tem uma parte nos Estados Unidos. O clima mediterrâneo, a diferença grande dele do temperado é a questão das chuvas. As temperaturas são bastante semelhantes, mas ao contrário do clima temperado, o Mediterrâneo, ele tem bastante chuva no inverno e é um verão bem seco. É o inverso do temperado. Esse clima tem essas características principalmente por influências de estar próximo a áreas de deserto, certo? Então, por isso ele tem essas características diferenciadas do temperado.
O último clima nosso aqui da área de médias latitudes, o subtropical, que a gente conhece bastante, né? É um clima que tem uma área que fica, na verdade, próximo ao tropical, então ele é mais um clima de transição. Ele tem, na verdade, temperaturas diferenciadas do inverno e do verão, e a característica bem legal de chuvas é que tem chuva ao longo do ano todo, mesmo que nós aqui no subtropical observamos mais chuvas no verão, mas existe uma boa distribuição ao longo do ano, certo? Região intertropical, primeiro clima aqui, ó, o clima tropical. Na verdade, o clima tropical, ele tem características diferentes dependendo do lugar onde ele acontece. Se ele está próximo do litoral, se ele tem rios, se ele está no meio do continente, aí nós temos características diferentes quanto à umidade, quanto à precipitação. Esse clima da região intertropical são climas quentes, por isso são chamados de megatérmicos. Eles têm altas temperaturas, tá? Vamos começar falando do clima tropical úmido. Na verdade, ele é super úmido, tá? Na postura de vocês, ele tá lá na página 421. 421. Desculpa, o nome ele tá úmido, mas na verdade é super úmido, tá? Super úmido ou equatorial. Ele é um clima de grande quantidade de chuva, porque geralmente ele está próximo do litoral. No nosso caso aqui no Brasil, nós temos o clima equatorial na região da Amazônia, que ele é muito úmido, super úmido, e por causa dos grandes rios que nós temos na Amazônia. Ele tem pequenas diferenças de temperatura, por isso uma pequena amplitude. É sempre temperatura alta o ano inteiro, o dia inteiro. E eles têm, por causa da grande umidade, a gente tem bastante florestas e essa floresta devolve a umidade pela transpiração das folhas, tá? Então, tem uma umidade que vem também das florestas, certo? Só corrigindo ali, pessoal, não esqueçam, esse clima é super úmido, tá? E não úmido. Úmido é o próximo que a gente vai falar agora. Olha esse aí, ó. O úmido, ele é muito parecido com o super úmido, só que ele tem um pouquinho menos de chuvas, tá? Essa é a principal característica. Ele é semelhante ao equatorial e semelhante ao superúmido, só que ele tem um pouquinho menos de chuva. O outro clima que nós temos é o semiúmido, ou também chamado de tropical continental. Ele tem as mesmas características de temperatura, só que como ele está longe dos corpos d'água, longe do oceano, longe do mar, acaba tendo uma época de estiagem, ele tem um inverno mais seco, né? Então, ele passa por longos períodos de estiagem. Pode observar aqui, a gente tem um climograma mostrando, olha só como ele é inverno bem seco, né? Esse clima você pode encontrar na página 422, tá, olhadinha lá na página 422. O clima é um clima encontrado no Brasil, na região de Cuiabá, tá? O pessoal que já conhecia, teve a oportunidade de conhecer ou ouvir falar Cuiabá, certo? Próximo clima também o tropical. Qual é a diferença desse tropical, gente? É que as temperaturas desse tropical, apesar de estar na região intertropical, na região que mais recebe sol, mas a temperatura é amenizada por influência da altitude. Quanto mais alto, mais frio. Então, apesar de estar numa região intertropical de grandes temperaturas, a temperatura é amenizada por questões, por influência da altitude, tá? Como é mais alto, mais frio, tem menos evaporação, também vai ter um pouquinho menos de pluviosidade, um pouquinho menos de chuvas. Aqui nós temos um clima, ele é chamado de tropical de monções, ou clima de monções. Ele é um clima que acontece principalmente na região sul da Ásia, na região ali da China, sul da Índia, da China, né? Vocês podem observar aqui no mapinha aqui, ó. Deixa eu passar o cursor aqui, ó, a região da Índia, esse bico aqui, né? Esse clima, ele acontece por questões, influências de massas de ar, tá? Então, nós temos uma massa de ar que no verão, olha aqui, essa de baixo aqui, setinhas vermelhas, é o do verão, tá? No verão, os ventos sopram do oceano para o continente, levando umidade. Essa umidade fica presa, porque o Himalaia não deixa passar, né? A cordilheira do Himalaia não deixa passar, e vai acontecer muita chuva no continente, tá? Então, as chuvas vêm da umidade que vem do oceano. Massas de ar oceânicas chegam no continente, ficam retidas, presas nessa área aqui, chove bastante. Já as chuvas clima de monções de inverno é ao contrário, o vento sopra do continente para o oceano, levando a umidade, deixando a região seca. Então, nós temos um período de inverno seco. Inverno seco,
verão úmido, tá? Que nós mostramos aqui, tem um climograma da região lá de Bombay, na Índia, né? Que mostra justamente isso, olha só, nós temos aqui, né? Um verão bastante úmido, um inverno bastante seco, tá? Opa, aqui, ó, isso mesmo, verão úmido e inverno seco. Próximo clima, clima de deserto, né? O clima desértico. Lembrando, pessoal, que a característica de deserto não é a questão da temperatura, tá? O que define o clima de deserto é a baixa umidade. Chuvas anuais com menos de 250 milímetros no total, tá? Então, o acúmulo de chuvas é 250 milímetros o ano inteiro. Por isso, você tem áreas com ausências de nuvens, ausência de vegetação, ou com vegetações que são bastante adaptadas à escassez de água, tá? Essas vegetações no deserto acontecem mais em área de oásis, que são áreas de relevo mais baixo, aonde a água subterrânea consegue aflorar, porque chuvas, se vocês observarem aqui, ó, nós temos a região da Argélia, deserto na Argélia, né? Olha só como é baixo o índice de pluviosidade da região desértica, tá? Então, nós temos os desertos frios também, como é o deserto de Gobi, na China, que é o deserto mais gelado do mundo. Nós temos o deserto Atacama, que é o mais árido, mais seco, né? O deserto da Patagônia. Esses são desertos frios, da China, do Atacama, da Patagônia, tá? Então, o que caracteriza o deserto não é a temperatura alta, e sim o problema da falta de chuva, a questão da falta de chuva, certo? Clima desértico. Nós temos um clima que não é tão seco, ele é acima de 250 milímetros, entre 250 e 500 milímetros, chamado de semiárido. Geralmente ele está em torno do deserto, em volta do clima desértico, né? Mas nós temos em algumas áreas, como no Brasil, que se apresenta só o clima semiárido, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui é a região do Brasil, a Caatinga, região, né, no Nordeste, sertão nordestino, que é de clima semiárido. Na região em torno do deserto do Saara, nós temos também o semiárido. Em volta do Saara tem a região do Sahel, é uma região de semiárido, e que essa vegetação do Sahel é o que segura para o deserto do Saara não se expandir mais. Então, se a vegetação, mesmo que escassa, da região do semiárido for retirado, aumenta a região de desertos. E infelizmente, na região do Sahel, lá na região ali próxima ao deserto Saara, é uma região de muita pobreza, que acaba ampliando essa devastação da vegetação, provocando um aumento do deserto do Saara, tá? Mais um clima nosso aqui, o clima de frio de montanha, como eu tinha falado para vocês, quando vocês observam a região com montanha no topo, mesmo lá na parte mais baixa, estando calor, se a região de montanha for muito alta, lá no topo você vai ter o clima de montanha, que é chamado também de frio de montanha, tá? Lembra que quanto mais alto, mais frio? Dá uma olhadinha aqui, ó, nós temos uma ilustração que mostra, e aqui é a região do Himalaia, que é um exemplo disso. No Himalaia, nós temos o frio de montanha. Na Cordilheira dos Andes também, Sierra Madre, na região da América Central também, tá? Então, são áreas onde você encontra o frio de montanha ou clima de montanha. De acordo com esses tipos climáticos, acabam se formando as vegetações. Lembrando que esse mapinha aqui, pessoas, ele é um mapa que mostra as vegetações originais, onde nós já encontramos, né? Por exemplo, aqui a região da Europa, que mostra esse clarinho aqui, né? Essa área aqui clarinha, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Isso aqui. Nós temos aqui áreas de verdes, mostrando florestas de coníferas, nós temos área mostrando as pradarias, nós temos áreas mostrando florestas tropicais, mas só tem que tomar um cuidado com uma coisa, né, pessoal? Muito dessa vegetação não existe mais porque as cidades tomaram espaço. Nós vamos falar de originalmente como é que elas são de acordo com o clima, tá? Então, aqui, para quem quiser acompanhar, lá, entre a página 425, onde começa lá 425, aqui, ó, a influência do clima e os principais biomas do planeta. Então, nós temos ali, ó, no clima polar, a vegetação que surge é uma vegetação muito simples, chamada de tundra, que surge só na borda do clima polar, quando está no verão, que tem um degelo de parte superior do solo, porque o solo da região de clima polar, ele é congelado, né, permafrost, é sempre gelado, só que a bordinha superior acaba tendo um derretimento no verão, né, a parte superior, e forma uma vegetação muito simples, chamada de tundra.
essa vegetação assim, ó, baixinha, rasteira. Se você for para a região do clima subpolar, nós temos ali a vegetação de taiga, que são florestas, tem árvores, é chamado também de floresta boreal, só que tem pouca diversidade, poucos tipos de árvores, tá? São mais esses pinheiros, os hábitos, né? Sem muita variação de vegetação, certo? Já no clima temperado, nós temos uma vegetação chamada floresta temperada, que ela tem uma característica chamada de caducifólia. A caducifólia, dependendo da estação do ano, olha a cor que ela fica, que coisa mais linda, né? No verão, ela tem flores, primavera, verão, flores, folhas, bem verdejante. Porém, no outono, olha aqui, ó, esse amarelo aqui, ó, ela para de fornecer energia para suas folhas, de propósito, para perder as folhas. Olha o inverno, como é que ela fica aqui, ó. Deixa eu botar o cursor aqui em cima, no inverno. Ela tá sem folhas, porque ela corta a energia para não enfraquecer, né? Em vez de ficar mantendo uma folha, passando trabalho para manter essa folha viva, ela prefere perder a folha, fica quietinha ali esperando a primavera, o verão chegar para colocar novas folhas, novas flores. Então é chamada de caducifólia. Aqui nós temos a vegetação de clima tropical, a floresta tropical. Essa característica é importante aqui, gente, apesar de ter uma floresta bem verdejante, ela se realimenta, tá? Quem alimenta uma floresta tropical é o próprio galho, planta, os restos de animais, porque a floresta tropical, como é uma área que chove muito, acontece um fenômeno chamado de lixiviação. Deixa eu dar uma olhadinha onde é que está a lixiviação aqui, para vocês acompanharem comigo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Lá na página 429, tá? Então, lixiviação é quando o solo é muito lavado por chuvas e perde os seus nutrientes. Então, o solo da Amazônia, por exemplo, é um solo muito fraco, muito ruim, porque ele é muito lavado. Como é que tem uma floresta tão maravilhosa em cima? Ela se realimenta. As folhas, os galhos, os restos de animais vão realimentando essa floresta. Então, se você tirar a floresta, sobra um solo pobre, tá? Nós temos ali o clima tropical continental, que gera as vegetações de savana, lá na página 450. A savana acontece aqui no Brasil também, a gente chama de cerrado, tá? Então, são mais arbustos, vegetação rasteira, poucas árvores, né? Árvores retorcidas, tá? Essas são as características das savanas que no Brasil nós chamamos... É muito semelhante, se vocês observarem, ó. Só falta no lado de cá no Brasil, esse aqui é o Brasil, lá de cá é o Brasil, ó. Falta só as zebras, os leões, que nós não temos, né? Aqui, a savana na África, né? Com a savana africana, com as suas zebras e tal, certo? Próxima vegetação aqui, no clima subtropical, ou clima semiárido, nós temos bastante, a gente encontra bastante as pradarias e os estepes. São vegetações baixas, rasteiras. A diferença de pradarias e estepes, se vocês observarem na página 430, uma clima semiárido e outra subtropical. O subtropical, a pradaria, que no Rio Grande do Sul a gente chama de pampas, tá? São os pampas, certo? E por último ali, o clima deserto traz a vegetação de deserto, né? Com a região aqui de oásis em regiões mais baixas que a água subterrânea surge, e as cactáceas que são bastante resistentes. Não é a vegetação muito densa no deserto, né? Pessoal, não aparece aqui na apostila de vocês, mas existe também, por exemplo, no nosso... Deixa eu voltar aqui para dar um oi para vocês, para olhar vocês mais de pé. Deixa eu voltar aqui. Existem ainda vegetações que não estão citadas na nossa apostila, mas, por exemplo, nós temos as araucárias, né, a região de Araucária também no clima subtropical, privilégio nosso aqui na região sul, né, agora começa inverno, começa o pinhão, delícia, né? Certo? Nós temos um texto da página 432, que fala sobre a plantação de algodão que vem sendo desenvolvida na região do Aral, do Mar do Aral. É uma região próxima a deserto, que tem, assim, uma coisa incrível, que é a água sendo canalizada para irrigação artificial, transformando verdadeiros desertos em áreas de plantio. Essa é a parte boa, mas também tem a parte do Mar de Aral, que recebia as águas dos rios, cada vez menos os rios estão chegando lá, estão sendo desviados para plantações, e com isso o Mar de Aral está desaparecendo. Dê uma olhadinha no texto da página 432, bem interessante. E aí nós temos na sequência os exercícios até a página 444.
Eu espero que a aula tenha sido bem compreensiva, pessoas. Foi feita com muito carinho. Para encerrar aqui, deixa eu dar a última orientação para vocês. Onde está você, meu querido slide? Peraí, deixa o nosso slide voltar aqui, que ele deu uma sumida. Ah, aqui, ó. Só um pouquinho. Então, para a gente encerrar, essa aula foi preparada com bastante carinho para vocês. Espero que tenha ajudado vocês no conhecimento de vocês. Os exercícios são da página, então, da página 434 até a 444, tá? E, opa, deixa só a gente voltar lá. Deixa eu colocar lá, porque tem mais um recadinho aqui. Agora sim. A gente tem atendimento na próxima aula à distância, para tirar qualquer dúvida que ficou ainda do assunto e dos exercícios. Um abração com muito carinho da professora, estou com saudade de vocês. Obrigada pela atenção, uma ótima, uma maravilhosa semana para vocês. Beijos, pessoas. Deixa eu voltar para dar um beijão aqui, um beijo em tela grande. Saudades. Tchau, tchau.